A Secretaria da Saúde de São Paulo registrou em todo o estado 25 casos da nova variante da Covid-19. Enfim, outros 7 da variante britânica, isso de Manaus, né? E outros 7 da variante britânica também estão em São Paulo, porém 2 deles aqui em Sorocaba. Ô Esdras Pereira, nova cepa do vírus que chegou por aqui, é isso? Quais são as informações a respeito desta notícia? Boa tarde. Pois é, Barazal, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Essas 2 variantes da Covid-19 já estão presentes no estado de São Paulo. 7 casos confirmados no estado de São Paulo, sendo 5 na capital paulista e 2 em Sorocaba da variante britânica, e também 25 casos da chamada Covid-19, né, que é a variante amazônica, a variante de Manaus, sendo 9 na capital paulista, 3 na cidade de Jaú, 1 em Águas de Lindóia e 12 em Araraquara. Bom, de acordo, né, com os pesquisadores, com todo mundo que está envolvido nessa batalha contra a Covid-19, como que é identificada essa variante? Basicamente, existem 2 formas. Uma delas é um processo um pouco mais sofisticado, né, que é o sequenciamento genético, então é um processo científico. O outro é um pouco mais fácil de ser identificado, que é a chamada investigação epidemiológica, né? As vigilâncias de cada cidade fazem esse monitoramento com os municípios para saber sobre esses contaminados, para onde eles foram de repente, né, no caso dessa variante britânica, se de repente estiveram no Reino Unido, e também possíveis contatos que eles possam ter tido com pessoas que viajaram para cidades dessa variante. Bom, segundo o governo estadual de São Paulo, até o momento não existe uma comprovação científica de que essas variantes podem causar um modo mais grave da doença ou então que podem causar maior transmissão da doença. Um outro ponto importante também, né, que o governo de São Paulo alega, é de que ainda não há um estudo, né, uma comprovação científica de que essas variantes podem interferir na eficácia das vacinas que a gente já tem, que a gente sabe, Coronavac do Instituto Butantan e também a vacina de Oxford AstraZeneca. Mas, apesar dessa alegação, né, do governo de São Paulo, a gente sabe que já existem alguns estudos preliminares do pessoal do Reino Unido, né, cientistas, pesquisadores britânicos, que alegam nesses estudos preliminares que sim, essa variante britânica pode aumentar a letalidade da doença e também pode aumentar a taxa de contaminação da doença. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba para saber sobre a situação dessa variante britânica, né, que supostamente teria circulado aqui na cidade. Segundo a Prefeitura de Sorocaba, ainda não houve uma confirmação oficial por parte do governo de São Paulo sobre essa variante britânica aqui na cidade. Essa é a alegação da Prefeitura de Sorocaba, então, sobre esses 2 casos. Mas a Prefeitura diz que esses casos, né, apesar de não haver essa confirmação oficial, são antigos e já estão sendo monitorados desde o dia 29 de dezembro e que, segundo, é claro, a Prefeitura de Sorocaba, eles já não transmitem mais a doença. Mas, Barazal, o que a gente deve citar aqui, né? É claro que o mundo está estudando a doença é muito preliminar ainda. É claro que agora em março a gente vai completar 1 ano de pandemia, mas se a gente pensar em outras doenças, né, que a gente já teve, doenças graves também, demanda um longo tempo de estudo, um longo tempo de pesquisa para saber todos os detalhes, né, todas as peculiaridades de cada doença. Então a gente sabe que os cientistas vão continuar estudando muito essa doença para saber sobre essas variantes, saber todas outras situações também que podem ser diferentes em relação à Covid-19. Mas o que eu tenho acompanhado muito em entrevistas, em reportagens escritas também, é que esses pesquisadores de todo o mundo, eles têm alegado uma coisa, independentemente dessa variante. É claro, se for mais grave, se for mais letal, a premissa principal segue a mesma, todo mundo se cuidando com máscara, álcool em gel, distanciamento social. Diz que a doença é nova, mas isso a gente já sabe de cabo a rabo, né? A gente já está acostumado desde março do ano passado a viver nesse novo mundo, então a gente já está acostumado com essa maneira de proteger, né, da doença. Então os pesquisadores têm dito isso, por mais que existam essas variantes circulando por aí, os cuidados continuam o mesmo para a gente evitar essa doença que vai se mostrando cada vez mais fatal. A atenção, não, Esdras, é que realmente parece que é inevitável a chegada dessas variantes, dessas novas variantes, enfim, parece que é inevitável. Vai acontecer como aconteceu como o primeiro vírus, o primeiro contágio, né? É isso. Então, é preciso entender, evitar aglomerações. A gente não sabe onde vai chegar ainda,
com isso, parece que está terminando, mas de repente pode recomeçar. Então, é preciso consciência. Temos visto aí, em especial aqui em Sorocaba, mas no Rio de Janeiro também, shows, baladas. Puxa, o problema não é mais o isolamento social. Estou falando aqui agora a opinião de quem tem acompanhado, de quem tem lido, né, Esdras? O problema talvez não esteja no isolamento social, né, no blackout, fechar tudo. Não. O problema está na aglomeração. Por quê? Se você, Esdras, eu, por exemplo, a gente vai... lockdown, eu falei errado, né? Desculpa, lockdown. Obrigado, Paulota. De qualquer forma, o problema, se você, por exemplo, se eu vou à praia sozinho, mantenho 3 metros, 2 metros de distância, uso máscara, local aberto, não tem, sabe, já está comprovado que não tem problema, né? Se você tomar cuidado e tal. Agora, a aglomeração, ir para uma balada, ir para um ambiente fechado, que é o problema. E tem um outro aspecto que eu queria comentar em relação à tua notícia, só para a gente terminar, Esdras. A Prefeitura de Sorocaba está dizendo que isso é um caso de dezembro, né? Foi detectado em dezembro, 29 de dezembro, e desde então está sendo acompanhado. E eles, essas pessoas, eventualmente, essas 2 pessoas, já não estão mais transmitindo a doença, porque já passou o período de quarentena, etc e tal. Ok, beleza, ótimo. Só que... E na época? Não sabiam disso. Na época ninguém sabia, então, que tinha a nova variante. E aí, pelo jeito, transmitiu, não é isso? Então vamos ver onde vai chegar. Agora tá ótimo, beleza, parabéns. Tá curado, não passa mais. Mas e no final de dezembro? Ainda mais com a virada do ano. E as pessoas não sabiam que estavam com a nova variante. Então, vamos acompanhar, não é isso, Esdras? Não pode baixar a guarda mesmo. Pois é, Barazal. Agora acho que deve haver, né, uma conversa entre a Prefeitura de Sorocaba e também o governo do estado para esclarecer, porque, claro, se existiam esses 2 casos, se não sabiam que esses 2 casos eram da variante, de repente outros casos estão circulando, porque o vírus dificilmente morreu, né, entre aspas. Pode ser que esteja circulando aqui na cidade de Sorocaba, então é importante que haja esse diálogo entre o governo estadual e também o governo municipal para a gente tomar todas as providências, né, e evitar que esse vírus se dissipe e possa acometer mais gente. Tá bom, obrigado, Esdras, pela sua informação ao vivo com a gente, falando sobre essa nova variante da Covid-19, no caso britânica, com 2 casos aqui em Sorocaba.